Começo falando da feitura do livro pela capa, já que esse é um dos elementos que tornam os livros cartoneiros diferentes dos livros convencionais. Cada capa cartoneira é única no mundo. Memórias em Maranhães a Casa é um livro pequeno e retangular. Suas medidas são 15,5 centímetros de largura por 17 centímetros de altura. Em sua capa, além de algumas características do papelão preservados, como amassados, letras nas embalagens e buracos, é possível observar uma tinta espessa meio marrom, com alguns relevos, contrastando com o brilho de fotografias recortadas. A tinta espessa é a tinta de terra, feita a partir de pedras encontradas em construções, buracos de parede, ruas, e representa um reboco da casa, um elemento que se mantém presente durante quase toda a narrativa do livro. As fotografias recortadas são colagens feitas manualmente com fotografias da família de Nessília. Nelas, é possível enxergar olhares, sorrisos, cômodos e construir imaginários antes mesmo de abrir o livro. A capa é sensorial e visual, tal qual a escrita de Nessília. Ao abrir o livro, um postal colorido é encontrado. Ele foi feito por mim, do mar. Através de uma pintura e colagem digital, reuni os membros da família de Nessília aos elementos que compõem a história. No verso, desenhei algumas linhas e um espaço para o selo. O postal pode ser enviado a alguém, continuar ali, vira item de coleção. Cabe ao leitor decidir o destino dessa correspondência. Para manter a identidade de memória, a folha escolhida para compor o miolo foi o Chamex Marfim, que possui tonalidade amarelada e gramatura de 90 gramas, deixando o verso quase visível na frente da folha. A história, diagramada pela designer Ana Áurea, mescla a narrativa a desenhos feitos por Nessília, que se assemelham a desenhos infantis e conversam com sua narrativa de Eu Menina. Os materiais excedentes do miolo foram reutilizados. As embalagens contêm colagens feitas com recortes de impressões que saíram erradas. E no envio, as rebarbas do refil do papel protegem o livro. A divulgação do livro foi feita e pensada por mim, Nessília e Larissa. Reutilizamos as folhas de impressão excedentes para a construção de lambe-lambes que foram colocados na região do centro histórico. E nas redes sociais foram divulgados pequenos vídeos que continham imagens do processo de construção do livro e fotografias, junto à leitura de trechos do livro feitos por Nessília e conversa de seus familiares a respeito do livro. Ei, Neca, bom dia. Olha aí, o livro está aqui, uma lindura. Ontem eu comecei a ler, comecei a chorar logo, não terminei não. Pois é, é muito bom, nossa, só orgulho. Precisa ver, gente. E nega, o que é que diz o livro? Fala da gente, é? Como é? Não entendi, tá acreditando? Neca, deixa eu tentar te explicar um pouquinho, que eu entendi, eu já li um pedacinho. Ela fala mais das lembranças dela de infância. Aí ela conta, assim, a imaginação dela, entendeu? Ontem eu fui dormir, foi tarde lendo. A feitura de Memórias em Maranhães a Casa é um trabalho independente e também coletivo. As primeiras capas foram cortadas em uma sala no último andar do Museu de Artes Visuais. A produção das capas e impressão dos livros aconteceu na sede do Cena Aberta, que nos cedeu a impressora. E a fibra de bananeira utilizada na costura do livro foi doada pela Graça Soares do Ateliê Natural Arte. De todo esse processo que descrevi, o que me encanta é saber que Memórias em Maranhães a Casa é um livro construído manualmente e que cada um deixou seu pedacinho ali. O vazio do vazio. Me lembro de cada detalhe. A maciez, a fineza, a ruguez, os quadradinhos que o tempo fez em sua pele branca. Lembro do movimento do crochê, da costura, da habilidade de traçar um nó no fim da linha presa na agulha. Lembro dela contar os meses dos anos nas juntas entre os dedos de uma mão, de forma que onde houvesse osso, eram os meses que tinha 31 dias. Vovó puxava minha orelha com carinho. Sinto ainda a maciez de seus polegares a puxar minha orelha e levar minhas mãos às suas orelhas, e cantávamos juntas uma canção.
largata pintada, quem te pintou? Fora a velha cachimbeira, por aqui passou. No vento de areia fazia poeira, puxa a largata na tua orelha. E puxávamos uma orelha da outra em gargalhadas. Nessas mãos, ela contava a ordem do nascimento de seus 9 filhos. Contava e olhava fixamente para o 10º dedo, como quem guarda um segredo. Dos filhos que vovó contava nos dedos, o que levou o nome de vovô era seu segredo, um assunto nunca falado. Esse livro, ele é como um sonho para mim. Quando eu paro para pensar assim, quando foi que eu tive a ideia, quando isso começou, eu costumo falar que ele nasceu de quando eu percebi que meu avô estava se esquecendo de tudo, né? Ele tinha Alzheimer e minha avó chamava de a doença do esquecimento. E eu não queria me esquecer das coisas. E aí eu comecei nesse processo de registro, né? E comecei uma certa obsessão, né? Pela história da família, por tudo. E tem a coisa da fotografia também, das pessoas, de registrar essa árvore genealógica, que na verdade ela é apagada, né? Como muitas famílias. Eu sempre falo que eu tô escrevendo a história de uma família Silva qualquer. Então, como contar a história de uma família que vem de uma migração do interior do estado, mas que não se sabe o motivo, que não se sabe os registros documentais são muito escassos, né? Então tem essas lacunas, né? Então eu só poderia contar essa história a partir de mim mesma. E resolvi que o meu eu menina seria a melhor pessoa para contar essa história. Então isso dá uma dimensão, de certa forma, de ficção, né? Uma dimensão de um imaginário muito forte, né? Desse eu criança que foi criado nessa casa com 13 pessoas e que essas muitas vidas habitando essa casa influenciou, assim, tudo que eu sou hoje. Então, é dessa casa, no bairro da Liberdade, quilombo urbano de São Luís, que vem o universo do livro, né? São os meus avós, as minhas tias, os meus tios e todo esse imaginário do bairro que vem, que vai ambientar essas memórias, essas histórias. Então, não só eu tenho esses personagens reais, mas também vem as coisas que são da imaginação de qualquer criança, né? Tipo, na minha imaginação aconteceu de uma forma. E é dessa forma que eu procuro contar, né? Que eu procuro resgatar. Não exatamente me prendendo a uma ordem realística, né? Literal dos acontecimentos. E eu acho que talvez justamente aí more a identificação das pessoas, né? De perceberem o mundo através da infância. Comecei a escrever já aí na infância. Eu sempre tive a coisa do diário, né? Os diários e a descrição do cotidiano. Mas eu acho que eu comecei a perceber de fato que isso era um universo específico, que isso poderia ser um livro, por exemplo, quando eu me mudo para o Rio de Janeiro, né, para fazer o meu mestrado. E lá eu tô distante da minha cidade, né? São muitos quilômetros distante. O Brasil é esse país imenso que produz essas lacunas, assim, é uma realidade muito diferente da que eu vivi aqui. E isso passou a fazer com que eu me identificasse cada vez mais com a minha própria cultura, identificasse isso como parte da minha identidade, né? Estar longe me fez ficar mais perto. E eu passava a escrever muito mais histórias estruturadas sobre essa infância, né? Sobre as lembranças, as coisas que eu não queria me esquecer. Então eu acho que foi por volta de 2018 que eu comecei a olhar para essas histórias e pensar, acho que tem um fio aí de narrativa, né? E quando eu fui organizar esse material todo, eu tinha muita coisa.
coisas de 10 anos antes, né? 2008, 2007, quando eu ainda estava na escola. Então eram registros de diferentes naturezas, descrições do dia a dia da minha avó, ou descrições de um sonho, até histórias mais estruturadas, assim. Então o meu trabalho era de fazer uma espécie de seleção ali do que eu acho que compunha um mesmo universo e tentar amarrar esses episódios, né? Então o livro tem essa característica, assim, episódica. E a outra coisa, assim, que eu acho interessante é uma dimensão, assim, de tratar de diversos temas sem necessariamente explicitar eles, né? Porque eu acho que são temas que fazem parte do nosso cotidiano e que não só um cotidiano maranhense, mas quem sabe um cotidiano brasileiro, né? Que são nossas criações moldadas por religiões, o sincretismo religioso, né? De uma maneira geral. São famílias embranquecidas que estão na religião do cristianismo, mas que abrigam ali, tipo, saberes, né, de religiões de matriz africanas, saberes outros que existem aí de alguma maneira, um jeito de... que existe aí uma tentativa de apagar esses saberes, né? Que o embranquecimento quer apagar esses saberes e que eles sobrevivem de alguma forma nas nossas famílias. Então, outros temas, a pessoa com deficiência, né? Que vem em uma das histórias, a velhice, o tempo, o esquecimento, até a falta d'água que tem em muitos bairros aqui em São Luís. São várias histórias que são cotidianas, mas que de alguma forma trazem temas que são coletivos, né? Até a própria coisa da infância, do avô e avó, e muitas outras questões. Eu acredito que as questões estão até abertas, né? Outras pessoas podem ler, identificar outras discussões, outras questões, e que talvez essas questões que fazem com que as pessoas se identifiquem, né? Eu tenho recebido retornos de pessoas que se identificam, que têm memórias, que sentem vontade de agora de escrever suas histórias. E eu acho que falar de personagens tão cotidianos faz com que elas tenham essa dimensão. Esse projeto de escrita acabou sendo o meu projeto de doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, acho que a principal lição é que talvez isso seja um universo um pouco maior do que eu imaginei, né? Então, a partir do livro e a partir desse universo, na verdade, surgiu o livro, mas também já está se encaminhando uma encenação teatral, tem uma leitura dramática, existem vídeos de curta-metragens, existem os vídeos poemas que foram usados na divulgação do livro. Então, são desdobramentos a partir desse mesmo universo e que eu acho que é tipo uma surpresa para mim de ter chegado nesses lugares, nesses outros tipos de criação. E acredito que a importância, assim, de contar essas histórias mora na identificação das pessoas, delas entenderem que a minha família não é especial, que eu não sou uma pessoa especial, mas que todas as histórias merecem ser contadas, merecem ser ouvidas, e que essas histórias de alguma forma conectam as pessoas, né? É como se borrassem um pouco as barreiras entre o que é individual e o que é coletivo, entre o que é pessoal, né? Quando eu conto a minha história, eu de alguma forma tô contando a história de outras pessoas também. Gosto da chuva daqui. Nunca faz frio.
Parece que tem um som diferente de todas as outras. Quando menina, tinha medo da chuva, pois já via a chuva levar tudo das pessoas. Gostava de ouvir os pingos no telhado. Eles começavam baixinho e depois aumentavam. Nas noites, aquele som era como canção para dormir, mas se acompanhada de trovões, transformava-se em medo. O mês de fevereiro é tempo de chuva, que me lembra o início das aulas, as brincadeiras da rua, de banho nas goteiras e calhas nas calçadas. Me lembra também as mulheres da casa correndo para o quintal para esvaziar os punhos com as roupas secando. Eu lembro do cheiro da chuva na terra, da corrente de água na beira da calçada. Mas tem um dia de chuva que eu me lembro mais do que qualquer outro. Estávamos dias a fio, numa espera angustiante pela água que nunca vinha. Na Liberdade, a água na torneira tinha dia certo para aparecer. Um dia sim, outro não. Ei, gente! Hoje é dia de água, é? Ih, não! Se ela vier hoje, é depois do sol esfriar. Mas na maioria das vezes, o dia não durava 2, 3 dias. O dia que tinha água, enchíamos baldes, tanques e garrafas. Tudo. Mas dessa vez, o dia não estava no seu 10º dia. Dia não. Dia não. Dia não. Dia não. Ninguém tinha água para nada. Dia não. Dia não. Dia não. A rua toda ficava a postos para qualquer notícia sobre água. De repente, rumores que para as bandas do bairro do Monte Castelo, uma senhora estava dando água. Muitas pessoas da minha rua se arrumaram para ir buscar. Dia não! A caminhada era silenciosa. Até as crianças mais agitadas estavam quietas. Chegando lá, uma longa fila se formava. Mulheres e crianças com baldes vazios e ira no olhar. Minha avó falava: sede dá raiva e pode até te consumir o juízo mais que a fome, porque o corpo começa a consumir de dentro para fora toda a água que contém. Já vovô me contava: tem água para todos nesse mundo. Todos são filhos de Deus. Se a gente passa falta d'água, é porque tem gente bebendo mais do que devia. Esse vovô. Saímos para casa com poucas garrafas. Na fila, as brigas entre vizinhos, as mulheres disputando vagas são imagens que eu não me esqueço. Até que o céu se arrumou. São Pedro mandou uns raios furiosos. Meu avô já sabia que o santo não ia falhar com seu povo. Vovô tinha também a especialidade de saber se a chuva era nossa ou se as nuvens iam desaguar lá para as outras bandas. Foi na beirada do quintal que ele anunciou: Essa é nossa! Vai cair um toró!
Ninguém nunca havia visto chuva forte como aquela. Densa, caindo sobre as nossas cabeças. E rápido, as crianças foram logo brotando nas ruas para brincar. As jovens apareciam com seus shampoos e seus cremes para lavar os cabelos. As mais velhas colocavam as bacias cheias de roupa suja no chão, que ligeiro estava com água transbordando. Todos tinham em suas calçadas baldes e panelas para parar aquela água presente que caía dos céus, lavando as nossas angústias. Eu olhava para o céu e pude ver o rosto de São Pedro, que zelava por nós. E meu avô prometeu que esse ano a fogueira do santo ia ser maior em agradecimento. A água devolvia a dignidade das pessoas. A água é de tudo o mais importante, dizia a vovó. Aquelas pessoas zangadas na fila da água, lembra? Aquelas mesmas pessoas que pareciam ter um ódio sem fim pelos seus vizinhos, lembra? Eram banhadas pela água presente de São Pedro, que lavava as suas desavenças. As águas enxurrando seus semblantes, deixava à mostra um sorriso digno. Poderia até ser que muitas daquelas pessoas estivessem chorando de felicidade pela vinda da chuva. Mas isso jamais saberemos. Já que as lágrimas e a água da chuva escorriam como um rio que se formava no meio da rua. São Pedro avisou que já vai mandar chover. Bacias, baldes e tonéis, vamos todos a encher. Com 10 dias de espera, seu povo a desesperar. Do céu chove água santa para o povo se alegrar. Chover, chover, lavar, lavar. Esse ano tem fogueira pra São Pedro celebrar. Chover, chover, lavar, lavar. Como é bom dançar na chuva também brincar. Chover, chover, lavar, lavar. Esse ano tem fogueira pra São Pedro celebrar. Chover, lavar, lavar. Como é bom dançar na chuva também brincar. Chover, chover, lavar, lavar. Esse ano tem fogueira pra São Pedro celebrar. Chover, chover, lavar, lavar. Como é bom dançar na chuva também brincar. Eu vou ir,